Eu não vejo grandes óbices para que possamos votar os vetos que estão na pauta. E este primeiro veto, eu acho possível o voto favorável, porque os argumentos e as razões, eles são pertinentes, né? Nós analisamos e entendemos que são pertinentes. Mas eu queria também, presidente, aproveitar aqui o espaço que tem para a fala dessa discussão, para dizer como eu estou surpreso, como eu fico aqui impressionado, como que alguns colegas parlamentares utilizam desse espaço para proceder ataques ao governo Fernando Pimentel e ataques ao PT. Presidente, é impressionante como eles não esquecem o PT. É uma paixão platônica. Poderia, às vezes, propor até uma terapia para saber se não seria mais admiração do que crítica com relação ao governo passado. Ora, vai passar o governo todo agora do Romeu Zema, então do Jair Bolsonaro, falando do Partido dos Trabalhadores. Se quiser fazer justiça com a verdade e os argumentos, volta mais um pouquinho atrás e analisa a forma que o governo do PT e o Pimentel pegou o estado de Minas Gerais. Vamos lembrar que o governo do PSDB e o seu consórcio, do qual alguns deputados que aqui já falaram, participaram, deixou mais de 7 bi em déficit, em dívida, para o governo do Partido dos Trabalhadores. Lembram que nós herdamos com 7,2 bi do governo do qual vocês eram base e que hoje é base do Romeu Zema junto com vocês? Então, na política de Minas Gerais, aqueles apoiadores do atual governo, que nós chamamos carinhosamente de viúvas do Aécio, esquecem o que foi o governo Aécio Anastasia. Esquecem, por exemplo, que o Anastasia fez o acordo com a segurança para os aumentos e fomos nós, em 2015, ainda que procedemos 2 aumentos, que tivemos que fazer o desembolso para esses 2 aumentos para os servidores. Esquecem que quando assumimos, nós pegamos a educação sucateada. E alguns colegas que aqui hoje defendem o Zema, que pagou o 13º, não se pronunciavam no governo do PSDB, não se pronunciavam da Lei 100, não se pronunciavam quando o professor não podia sequer merendar dentro da escola, não se pronunciavam dos concursos que não faziam convocação, do fim do quinquênio da educação que nós reconstruímos através do Adveb, não se pronunciavam. E não se pronunciam agora, presidente. Fazem aí uma homenagem ao Zema, que pagou então o restante do 13º, porque o Pimentel não pagou, não foi porque não quis. Pimentel não pagou porque não tinha o dinheiro, e inclusive no final do ano, vários colegas nessa casa sabotaram projetos que eram importantes para que a gente pudesse recompor os caixas, a exemplo da votação do projeto da Codemig. Vamos lembrar? Bem, então se não votou foi porque não tinha dinheiro. Diferente do governo atual, que tem recurso em caixa, e eu já demonstrei isso, e está no portal da transparência, que se quiser pode anunciar o pagamento dos demais servidores, além da saúde e da educação. Ontem mesmo, eu fiz a leitura do novo artigo, onde eu aponto que até mesmo no mês de maio, era uma previsão, o secretário de Fazenda falando em 2 bi de déficit, e não houve déficit. Até no mês de maio nós tivemos superávit. O primeiro quadrimestre, superávit comparado a 2019, de mais de 3 bilhões. Não vejo o colega se pronunciar, não vejo o colega exigir que o governo pague o servidor, não vejo o colega se indignar. Não, problema nenhum. Que? Superávit? Não é isso que o Zema está dizendo? Tem receita? Não estou sabendo. Então, a postura bajulatória do governo Zema para que se receba algumas benesses, ela extrapola, inclusive, a capacidade crítica que o parlamentar precisa ter quando os problemas estão aí colocados. Não se pronunciam do problema desse projeto educacional que nós estamos recebendo, que tem problema no material pedagógico, no chamado PET, não se pronunciam quando os alunos não dão conta de fazer as atividades porque o pai não dá conta, não tem professor, não se pronunciam quando muitos meninos têm que subir no pipoco do morro, como lá em Raul Soares, para pegar uma conexão porque não tem internet, não tem computador em casa, Rede Minas não chega a todos os lugares, ignoram, por exemplo, presidente, quando o grupo de estudos em educação da UFJF faz um monte de considerações dos problemas que está em decorrência desse projeto, e para eles está mil maravilhas. Nós não estamos vendo isso. Não estamos vendo. O Estado está ótimo.
Não se pronunciam quando Minas é o segundo estado em menor testagem e, consequentemente, aumento da subnotificação. Não se pronunciam dessa questão estranha do número de óbitos por síndrome aguda respiratória no momento da pandemia. Ignoram completamente a crise sanitária. Isso tudo para bajular o governo Zema, para ver se ganha uma pavimentaçãozinha aqui, se ganha um recursozinho ali, se ganha um outro negócio que, olha, a gente sabe que os deputados são da base, eles realmente podem exigir do governo e fazer os seus combinados políticos, mas o que não pode é se omitir diante de problemas tão graves que o Estado de Minas Gerais vem passando. Problemas tão graves, tão graves. E vou repetir. O governo Pimentel, o governo do PT, conseguiu fazer algumas obras, não todas como gostaríamos, inclusive algumas obras que foram citadas, mas obras importantes no norte de Minas foram feitas, em todo o estado. Eu quero saber, 1 ano e meio depois, quantos metros de asfalto o Zema fez. Quero saber a manutenção das estradas do governo Zema. Nenhuma, não tem uma placa do governo Zema em lugar nenhum para cuidar das estradas, para poder anunciar qualquer tipo de obra. Com todo o problema que Pimentel viveu, cerceamento do governo Temer, cerceamento porque o impeachment trouxe cerceamento do governo Temer, retenção de recursos importantes para o Estado, sabotagem em votações importantes que poderiam ter ocorrido na Assembleia e não aconteceu, e a oposição que ela se lembra por que não aconteceu, e ainda assim nós avançamos muito, em vários pontos. Então, presidente, eu quero dizer que estaremos aqui prontos para responder os colegas que não esquecem o PT, que não cumprem o papel de fiscalizar o governo que está em exercício agora, que nós estamos fazendo, fiscalizando, denunciando, apontando os erros e sem sabotagem. Quando o governo mandou reforma administrativa, nós votamos. Não era para fazer economia, nós votamos. Quando o governo mandou o projeto da Codemig, dos créditos do NEOP, como foi citado, nós votamos. Sem sabotagem, diferente do que o que nós vivemos, com responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Então, se quiser discutir o governo passado, nós vamos discutir. E vamos discutir o mais para trás também, do qual alguns colegas foram base, e também os mais anteriores. Então, as viúvas do Aécio, que hoje são as noivas do governador Romeu Zema, não farão aqui acusações e ataques sem que a gente esteja pronto para dar as respostas, porque nós também temos memória, estávamos aqui para saber o que foi o governo que nós passamos. E nós sabemos o que foi o governo passado. Merenda para as escolas, professor era proibido de merendar, nós colocamos no orçamento recursos para garantir que os professores merendassem. Lembra da Lei 100? Fomos nós que diminuímos os impactos da Lei 100, convocamos os concursos 11 e 14, criamos o advérbio para compor o quinquênio que vocês tiraram da educação. Então, companheiros, eu quero pedir que não contem mentiras sobre o governo do PT, que nós contaremos verdade sobre os governos anteriores e sobre esse governo. Obrigado, presidente. Estaremos aqui para debater os demais vetos se necessário.